desse apaixonado. É o Cruzeiro aqui no Rádio Esportes com o repórter Samuel Venâncio. Samuel, no Cruzeiro não dá para pensar em outra informação, em outros detalhes que não sejam aí dessa questão da diretoria de futebol. Vai se formando também uma forma, vai se criando uma forma de trabalho, vai tendo entendimento do que é essa gestão nova do Cruzeiro com atitude. Samuel, um abraço para você, ótima semana. Vamos lá, Emerson Pansieri, para você também, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes, pessoal que está acompanhando também pelo canal oficial da Itatiaia no YouTube. Eu até destaquei em manchete, antes da reapresentação, e penso até quando o Ronaldo chegar no dia 2 de janeiro, os detalhes estão sendo finalizados para esta chegada do Ronaldo, mas sem festa. Isso está descartado totalmente, porque o Ronaldo também entende que se tiver festa, tem que ser festa no final do ano, com a volta à elite do futebol brasileiro. Agora tem que ter muito trabalho, muito pé no chão, porque é um desafio enorme que ele aceitou para ser aí o dono do Cruzeiro, comprando 90% das ações da SAF. Mas, dentre os planos para serem finalizados ao longo desta semana, quem sabe, porque depois já vem a virada de ano, no dia 4 já tem a reapresentação na Toca da Raposa 2. A definição do novo diretor de futebol, e realmente pode ser o Alexandre Pássaro, é o nome mais cotado para assumir esse cargo, e com isso definir a vida do técnico Vanderlei Luxemburgo. Claro que o Vanderlei, ele acertou aquela renovação ainda na época do Sérgio Santos Rodrigues, mas tudo vai passar por esse departamento de futebol que o Cruzeiro monta neste momento. E a ideia, ontem começamos a falar isso, Emerson Pansieri, aqui na Grande Resenha, e pro ouvinte aqui do Rádio Esportes, eu busquei algumas informações, e o Ronaldo, que sempre fala de uma gestão sustentável, ele quer fazer no Cruzeiro um departamento de futebol muito profissional, investindo em análise de desempenho, em análise de mercado, em scout, para ter um mapeamento completo. E nesse scout que ele vai investir, em analista de desempenho, tudo isso, tendo o Paulo André como um gestor de futebol, um cargo até acima do diretor, tendo o diretor de futebol, para que estas pessoas trabalhem em conjunto e não simplesmente o diretor quer esse jogador, vai lá e contrata, oferece 2, 3 anos. O técnico pede um jogador, vai lá e contrata, mais 2, 3 anos, o técnico sai, o jogador fica aí. O que não significa que o técnico não vá poder indicar um jogador. Mas a indicação não quer dizer que será contratado. Então, na teoria, essa é a ideia do Ronaldo e sua equipe aqui no Cruzeiro. Trabalhar muito com dados, por que aquele atleta tem que ser contratado, o que dá para fazer. E aí entra o papel do diretor de futebol. O diretor executivo, ele vai executar isso. Definimos aqui que vamos buscar tais jogadores para tais posições, tem esse mapeamento aqui, o diretor vai lá, busca as condições, traz novamente e toda uma equipe define por isso. Então, é uma das primeiras mudanças. Claro que não vai ser da noite para o dia, isso demanda tempo, mas a ideia é trabalhar no futebol minimizando o erro, fazendo valer cada centavo a ser investido. Então, pode entrar o Alexandre Pássaro nesse quesito, porque o que a gente sabe, que tem de informação, é um executivo que tem que ser jovem, que é o perfil, sem os vícios do mercado e com boa formação. Por mais que o Alexandre Pássaro não tenha tido bons trabalhos no São Paulo e no Vasco, nessas outras características ele entra dentro desse perfil. Então, por isso eu disse que pode ser um nome. E a partir disso, definir a vida do técnico Vanderlei Luxemburgo. Questão do contrato, o que o Vanderlei pensa também com este trabalho aqui no Cruzeiro, se vai continuar realmente ou se não vai, se eles vão partir para outro nome. Então, são passos ainda que estão acontecendo com reunião atrás de reunião, e aí não fica só no futebol, vai para outras áreas também, mas falando especificamente do futebol, o Ronaldo quer este departamento muito profissional, o que a gente não viu nos últimos anos no Cruzeiro e quase sempre a gente não vê. Isso não é tão comum assim
na maioria dos clubes do nosso futebol. O que dá para entender, Samuel, Simões, Panzi, quem está nos acompanhando, e aí eu vou passar para os nossos comentaristas nessa segunda-feira. Ô Simões, pelo que o Samuel trouxe hoje, né, vem trazendo ao longo dos programas da Itatiaia, tá na cara que se for o Pássaro mesmo, esse diretor de futebol, ele não vai ter aquela carta branca para fazer o que quer. Vai ter que ter uma diretriz, vai ter que ter uma forma de trabalho. Me recordo que o Pássaro no São Paulo foi muito questionado naquela contratação ali do Daniel Alves, enfim, outros erros que apontaram que ele era o culpado. Mas aí eu acho que é uma forma de trabalho e vai ser profissional, ou seja, ele não vai ser o cara que vai contratar todo mundo e vai deixar por isso mesmo, não. Vai contratar porque tem que ter um motivo. Lembrando que tem esses 9 aí jogadores que já chegaram e foram contratados pelo Matos também, né, Simões? Um abraço pra você, ótima semana. Um abraço, Pansieri, Samuel, Panzi, pessoal que nos acompanha na rádio, na live. Olha, o Pansieri, eu tenho 2 percepções, tá? E se eu tiver equivocado, o Samuel, que vive muito mais esse bastidor do Cruzeiro, pode até me corrigir. A primeira delas, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não vai ficar. Porque se ele fosse ficar, seria muito simples uma palavra de afirmação de que o Vanderlei Luxemburgo seguirá no Cruzeiro. Ele fez até um pronunciamento nesse feriado de Natal, né, dizendo que a situação dele... E não houve nenhuma resposta do Cruzeiro, né, Samuel? Sim, eu acho que não tem a definição até o momento. Porque senão comunicariam igual aconteceu com o Alexandre Matos. Então, nem pra sim, nem pra não. Eu acho que não tem definido essa questão, não está definida. E outra questão que a gente precisa pensar, o Pansieri, é o seguinte. Essas contratações que o Cruzeiro fez, elas não foram com o aval do Ronaldo, né, Samuel? Não. Foi a montagem do Cruzeiro para 2022. Com o aval do Luxemburgo, isso, do Pedro Lourenço e do Alexandre Matos. Isso. Tá. Desse pessoal todo que o Cruzeiro trouxe aí, claro, o Cruzeiro precisa de um time para voltar à Série A. Mas desse pessoal todo que o Cruzeiro trouxe, foram 9 jogadores anunciados, apenas o Edu confirmado, né? Não, 9 anunciados e ainda tem o Matheus Silva, zagueiro. Isso, mas o Edu já pagou os 600 mil ao Brusque e já é jogador do Cruzeiro, né? Na teoria, sim. Exatamente. Qual desses jogadores, tá? E a gente não pode esquecer disso, porque o Cruzeiro agora é uma SAF, o pessoal que está investindo lá, o Ronaldo, seja quem for, quer lucrar também. Qual desses reforços que o Cruzeiro anunciou para 2022 tem uma capacidade de dar uma entrega técnica ao time e depois um retorno financeiro com uma possível negociação? São todos jogadores na faixa dos 30 anos, tem gente até de 40, o Jailson goleiro. A gente precisa saber qual vai ser o modelo do time do Cruzeiro em 2022 e da SAF do Ronaldo. Claro que quem vai investir no futebol brasileiro quer revelar jogador para vender. Precisa passar por uma reestruturação. Mas vai ser esse o modelo? Jogadores de 28, 30, 32, 31, 40 na formação do elenco. E aí são 9 jogadores. Não tem nenhum jovem, né, Samuel? Não, tem o mais jovem tem 28, né? Sim, o Edu e o Pedro Castro. Tem 28 anos. Sim. E aquele que veio do Vitória, o meia, né? O Fernando Neto. Exatamente. Tem 27, né? Então, não são jogadores que você vai investir e revender. Porque eles não têm idade para isso mais. Então, são situações, né? Ainda tá muito nebulosa a coisa, tá muito... falta muita explicação. Claro, o Ronaldo assumiu tem o quê? Uma semana, 10 dias, é muito pouco tempo, mas o Cruzeiro já se reapresenta semana que vem, daqui uma semana, dia 4, né, Samuel? Terça-feira da semana que vem. E a gente não vê o Cruzeiro ainda com um grupo de jogadores. Claro, o Campeonato Mineiro não é prioridade, mas ele é muito importante para que o Cruzeiro se arme para a Série B, Panseiro. Ô Panzi, dentro da linha que trouxe o Simões e o nosso Samuel Venâncio, desses reforços, o Ronaldo não teve participação de nenhum deles. Mas uma coisa que chama atenção também é que tem a turma que tá no clube, né? Então, além dos reforços que o Cruzeiro trouxe, os 9, tem uma turma que tem que saber o que vai acontecer, se tá dentro dessa linha nova, que seja do Pássaro, do Fenômeno.
de quem vai ser o treinador. Ou seja, é um trabalho que também não é da noite pro dia, né? Porque a gente tem que lembrar, Marcelo Moreno tá lá, outros jogadores que a gente ficava ali, ó. O Thiago tem proposta aí que chegou semana passada e a gente trouxe aqui no Rádio Esportes e ainda não teve novidade. São situações que precisam ser definidas. Ô Samuel, e também trazendo dessa linha de contratados, vamos colocar assim, Simões, Pan, se eu estiver errado, vocês me corrijam e a gente vai formando a opinião, que é importante para quem está nos acompanhando com a informação. Desses jogadores contratados, o de mais nome é o Maicon. Sim. É o que jogou fora, enfim, campeão no Porto, teve... E o Sidney deve ter enfrentado o time do Ronaldo lá na Espanha. Exatamente, é um jogador que já conhece, né? Por exemplo, essa turma do Ronaldo conhece o futebol do Sidney. Sim. Que estava pretendido pelo Internacional. E acho que é importante a gente fazer esse raio-x desses reforços também, porque eles estão fazendo isso agora. Com certeza. E não só nessa parte técnica, mas também... todo o contrato que foi feito, ou pré-contrato que foi feito, isso tudo vai entrar na pauta agora, porque não sei se o Simões e o Panzi eles concordam, agora o dinheiro tem um dono, então não é gastar qualquer coisa, cada centavo tem que valer muito. Claro que você vai errar, é impossível ficar sem erro no futebol, mas é minimizar, porque o Ronaldo vai chegar pagando muita conta importante para colocar, para dar uma organizada neste início de 2022 do Cruzeiro.